Tá bom? Então, a primeira palestrante é a doutora Adriana Kemi Yoshimura, que vai falar sobre câncer de mama na gestação, há limites no tratamento sistêmico. Obrigada, bom dia pelo convite, agradeço à comissão organizadora. Hoje vamos falar aqui brevemente a respeito se há limites do tratamento sistêmico do câncer de mama na gestação, sim ou não. Para essa apresentação, eu não tenho um conflito de interesse. Apesar de muito raro, câncer de mama na gravidez é um cenário cada vez mais frequente. Temos observado um aumento da frequência da incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens e, paralelamente, também as mulheres têm deixado para ter filhos numa fase mais tardia da vida reprodutiva. Com isso, a incidência do câncer de mama na gravidez também está em aumento nas últimas décadas, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso. Temos cerca de 5 casos de mulheres com câncer de mama a cada 100 mil gestações. Esses tumores, como nas mulheres jovens, costumam ter um comportamento biológico mais agressivo. Então, mais tumores com superexpressão do HER2, menos expressão dos receptores hormonais e maiores índices de proliferação. As modificações gravídicas da mama também dificultam, muitas vezes, a gente ter suspeita clínica ou até radiológica do câncer de mama, e isso, muitas vezes, contribui com o atraso diagnóstico. Associado também a um atraso no início do tratamento, isso leva, muitas vezes, a uma consideração de que talvez o prognóstico do câncer de mama fosse pior na gravidez. Há limites para o tratamento sistêmico do câncer de mama na gravidez? Sim, mas não onde tradicionalmente se pensava. Hoje, o princípio que a gente vai tentar aqui responder são se o que pode e o que não pode ser feito de tratamento sistêmico na gravidez, o impacto do período gestacional, os verdadeiros limites reais do tratamento e, principalmente, o que nós não devemos deixar de fazer. Devemos tratar a mulher grávida quase como uma não grávida, com algumas exceções específicas e críticas. O princípio do tratamento do câncer de mama na gestação é claro, a gente precisa manter o intuito curativo. Então, devemos evitar reduções de dose, atrasos injustificados no início do tratamento, e o tratamento é semelhante ao padrão da paciente não grávida, quando possível. A gestação não é uma contraindicação do tratamento oncológico. E se há limites para o tratamento sistêmico, esses são específicos e previsíveis. Por exemplo, aqui temos o principal limite, que é o primeiro trimestre. Nesse momento da gravidez, há a organogênese fetal, e a utilização da quimioterapia está muito associada a malformações fetais, até 20% de malformações fetais. Então, este é o momento em que nós não podemos fazer a infusão da quimioterapia. No entanto, no segundo e no terceiro trimestre, estudos observacionais, séries de casos, têm demonstrado uma segurança na aplicação da quimioterapia. Ela parece ser segura e viável, então, nessa fase da gravidez. Então, aqui cai o mito. Não há uma limitação relevante para o uso da quimioterapia na gravidez. Os esquemas mais utilizados e estudados são aqueles com os antracíclicos. AC, a cada 3 semanas, é o esquema preferencial de infusão. No entanto, alguns estudos mostram também segurança na utilização do esquema C dose densa associado à granuloquine, assim como a utilização dos taxanos, principalmente paclitaxel, em infusão semanal. A segurança desses estudos, nível de evidência 2A, porque não há estudos randomizados, estudos clínicos conduzidos de forma randomizada, mas sim apenas séries de casos, estudos observacionais e retrospectivos. No entanto, apesar dessa limitação de metodologia, as diretrizes internacionais se baseiam nelas para essa recomendação de segurança de uso dos quimioterápicos. A estratégia, então, deve ser mantida. Usar em dose plena sem redução de dose, o esquema semelhante ao habitual da não gestante e evitar, principalmente, a proximidade da infusão próxima ao parto.
de 2 a 4 semanas, a depender do esquema utilizado. Alguns medicamentos de suporte da quimioterapia, como essa listagem de antieméticos e os fatores estimulantes de colônia de granulócitos, também parecem ter uma segurança para a utilização na gravidez, então podem ser utilizados. E aqui, sim, a gente vê os limites reais do tratamento sistêmico na gravidez. As terapias anti-HER2, como o trastuzumab, estão muito associadas a oligoâmino na gravidez, a hipoplasia pulmonar fetal severa e mais mortalidade fetal. Então, ela está contraindicada a ser utilizada na gravidez. As terapias endócrinas, como o uso do tamoxifeno também, mais associadas a malformações, abortos e morte fetal, e também contraindicada o uso na gravidez. Assim como imunoterapia e outras terapias-alvo, os dados escassos na literatura não nos autorizam a utilizar ainda com segurança. Alguns relatos de caso demonstram que a exposição acidental do trastuzumab no primeiro trimestre talvez não tivesse uma associação a oligoâmino, malformação fetal, hipoplasia e morte, e esse alto risco seria mais relacionado ao segundo e terceiro trimestre. Então, eventualmente, numa exposição incidental aí no primeiro trimestre, não seria uma contraindicação, uma indicação formal para a interrupção da gravidez. Agora, sim, eu trouxe um algoritmo completo onde a gente vai ver que a decisão é prática na gravidez. Temos que fazer o diagnóstico de forma precoce, sempre que houver uma suspeita, para evitar o diagnóstico tardio. Fazer estadiamento seguro, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, se necessário, associar ressonância sem contraste para avaliação de alguma localização, alguma suspeita óssea. E a gente vai ver que o que vai nos nortear, primeiro, é a idade gestacional. E depois, a gestação vai organizar o tempo do tratamento. Aqui, a gente não vai mudar o objetivo do tratamento. O tratamento vai ser sequencial, mas não vai ser reduzido. No primeiro trimestre, então, nós conseguimos fazer a cirurgia de forma segura, mas temos que evitar o uso da quimioterapia. Já depois, no segundo e terceiro trimestres, podemos fazer quimioterapia contra cíclicos e taxanos, cirurgia. O manejo do tratamento dessa paciente deve ser multidisciplinar, mastologista, oncologista, obstetra, porque a gente precisa monitorar a vitalidade fetal e o desenvolvimento fetal durante esse tratamento e, principalmente, programar o parto. Então, final das infusões, ou então a cirurgia e a programação do momento do parto. E no pós-parto, então, nós finalizaríamos, completaríamos o tratamento dessa mulher com as terapias anti-HER2, as outras terapias-alvo, hormonioterapia e radioterapia. Em relação à sobrevida dessas pacientes, quando o tratamento é realizado de forma adequada, nós percebemos que não há uma piora do desfecho oncológico. Sobrevida livre de doença, sobrevida global, inclusive, em algumas séries como essa do MD Anderson, poderiam ser sinalizadas como até melhor na mulher grávida. Essa série retirou algumas pacientes de, entre aspas, pior prognóstico, que são aquelas que tiveram o diagnóstico logo no puerpério imediato, até 2 anos do parto. E nessas séries, quando a mulher recebeu o tratamento adequado, ela, inclusive, poderia ter até uma sobrevida superior a algumas pacientes não gestantes. Dessa forma, o problema não é a gravidez, mas sim, muitas vezes, o subtratamento que ela é submetida e o atraso do início desse tratamento. De forma prática, então, não há limites para a gente pensar em tratar com quimioterapia após o primeiro trimestre. Esse tratamento deve ser integrado com equipe multidisciplinar e ter intenção curativa, e os limites, sim, são claros para a utilização de terapias-alvo, como as anti-HER2, hormonioterapia e a quimioterapia no primeiro trimestre. Resposta final. Há limites para o tratamento sistêmico? Sim, mas estão restritos ao tipo de droga e à fase da gravidez. E não no sentido de negar um tratamento eficaz a essa paciente. Gostaria que levássemos para casa esses 5 pontos a respeito do tratamento sistêmico na gravidez, então,
que não devemos atrasar o tratamento, a quimioterapia é segura após o primeiro trimestre, as terapias-alvos endócrinas são contraindicadas, o manejo deve ser multidisciplinar e o maior risco é tratar menos do que a paciente precisa, e não o tratamento em si. Muito obrigada. Meu filhinho aqui ficou muito triste não poder estar no evento. Ano que vem, se Deus quiser, ele vai estar aqui com a gente. Muito obrigada.